Abrindo as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5. Você vai encontrar o versículo de número 17, nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 26. Essa mesma história vai estar sendo contada em Mateus, no capítulo número 9, dos versículos 1 ao 8, e Marcos 2, de 1 a 12, no Evangelho Sinótico, aí é paralelo com a visão de outros autores, mas que se complementam. Pai, a Tua palavra aberta, e ela é o poder do Senhor para aquele que crê, e nós estamos aqui porque cremos. O Senhor nos conduziu para essa casa de oração para poder ouvir e ser direcionado, admoestado, entender o propósito para esses dias. Então toda a nossa dispersão agora caia por terra, e que as nossas mentes estejam cativas à mente de Cristo, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, versículo de número 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Evangelista Alex, apaga essas luzes da frente. Solta essa historinha aí, Lu, para a gente poder ver. Ouvistes que foi dito, olho por olho?
Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ler agora versículo por versículo para a gente poder entender. Já fixamos na nossa mente a respeito da cura, o que aconteceu ali, e eu quero transcorrer sobre essa história, aquilo que Deus comunicou à minha vida, e eu vou transmitir para vocês. No versículo de número 17, em Lucas capítulo 5, o texto começa dizendo assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e os mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então Jesus vinha de viagem, ele saltou ali naquela região, e essa região era de Cafarnaum, e tinha outras pessoas, não tão poucas pessoas, mas muitos religiosos, muitos daqueles que conheciam as Escrituras Sagradas, e ele difere aí dos saduceus, que a gente lê, e também dos fariseus. Então muitas pessoas estavam ali para poder ouvir. Alguns teólogos diziam que Jesus estava próximo ou para adentrar na casa de Simão Pedro, e eles estavam para poder receber os ensinamentos. Jesus tinha falado com os discípulos para poder se aglomerarem naquele lugar, para ele poder passar alguns ensinamentos, mas quando a multidão, as pessoas de fora ficaram sabendo disso, logicamente todos se deslocaram para aquele lugar, e como o próprio texto revela, estava impossível conseguir saber o que estava acontecendo lá dentro, senão aqueles que estavam bem próximos, por causa da grande quantidade de pessoas ao redor e permeando ali a região circunvizinha da casa. E ele continua dizendo assim: quando Jesus estava ensinando, ali estavam presentes fariseus e os mestres da lei. Então toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente precisa fazer uma autoavaliação, porque muitas vezes a gente está acostumado com a palavra de Deus, e aí a gente acredita, por conhecer inclusive o texto, que Deus já não tem mais nada para falar com a gente, ou a gente fica tentando buscar no texto alguma coisa que a gente ainda não saiba, porque já li tantas vezes isso, já não quero nem mais ouvir falar sobre esse tipo de cura, porque é repetido. Mas a palavra de Deus, ela se renova a todos os dias e todos os momentos. Então a gente não pode ficar com esse espírito de fariseu, esse espírito farisaico de religiosidade, cumprindo apenas tarefa, impondo nas pessoas um jugo que o próprio Deus não coloca. Às vezes a gente é conhecedor das Escrituras Sagradas e a gente também coloca um peso nas outras pessoas, e o Evangelho para elas fica um fardo muito ruim, onde o próprio Deus diz na palavra dele que ele tem um fardo leve, o jugo dele é suave. Então a gente precisa entender através desse texto que tem muitas coisas abençoadas para a gente poder caminhar e compreender com exatidão para colocar em prática.
Uma dessas coisas é a gente avaliar a nós mesmos se a gente não está sendo religioso com outras pessoas. O texto vai deixar claro que quando a pessoa se aproxima de Cristo, ela é curada. Quando ela busca essa cura, ela é curada. Mas os religiosos que estão ao redor, inclusive, apontam, caçoam, falam mal, eles injuriam, eles ficam pensando que o poder de Deus para a cura está completamente limitado se ele estiver naquele círculo que faz parte daquilo que eles entendem que é religião, aquilo que eles entendem que é de Deus. Mas Deus é muito maior do que qualquer placa denominacional, e o nosso Deus é muito maior do que qualquer sabedoria humana. Ele não se limita a nada disso. O nosso Deus é todo poderoso e Ele se manifesta na pessoa de Cristo Jesus para realizar o milagre. E esse milagre aqui é um milagre importante naquela região. E aqui a palavra é clara quando diz assim: esses todos vinham ali da região circunvizinha, Galiléia, Judeia, Jerusalém. E quando a gente tira então por nossas vidas, a gente percebe, toda vez que a gente está ministrando a palavra de Deus, ou que a gente é conhecedor da palavra de Deus, a gente vai atrair pessoas que estão precisando ser curadas, e nós temos algo para liberar para elas. E o que a gente tem de mais importante para liberar para elas, senão uma palavra de cura das Escrituras Sagradas? A palavra profética, ela emana das Escrituras Sagradas, e ela sai e ela vai retornar para Deus com aquilo que apraz a vontade dele. Jó, somente só um pouquinho, por favor. E isso vai acontecer porque na continuidade do versículo de número 17 vai dizer: o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Deus colocou a unção de cura na vida de Jesus Cristo. Interessante que quando a gente lê os outros textos, a gente percebe que Jesus diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E ele diz assim também: vão de dois em dois, e para onde vocês forem, vocês vão curar as pessoas. No nome de Jesus, as pessoas são curadas, porque o próprio Cristo nos deu autoridade para curar pessoas. E Deus está esperando de nós que a gente possa exercer a autoridade que Ele nos deu para um povo, mas para o outro que vai receber a cura. Quem sabe você chegou nessa casa de oração não porque você está curando e sendo usado para curar, mas quem sabe você está do outro lado, daquele que está precisando de uma cura nessa noite, e o poder do Senhor está sobre a palavra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que eu estou liberando, que eu estou comunicando, que eu estou falando, a Bíblia Sagrada é o próprio poder de Deus para poder curar enfermos. Essa palavra é poderosa para curar qualquer tipo de enfermidade. Então, como é que Jesus se manifesta no nosso meio? Através da pessoa do Espírito Santo que está habitando em nós. E esse próprio Espírito Santo, ele está em poder na igreja verdadeira, ele está em poder nas nossas vidas para poder curar. Se você chegou nessa noite ansiando por alguma cura, quem sabe alguma paralisia que aconteceu na sua vida, e não são poucas paralisias, e a gente vai ver que esse aqui tinha uma paralisia física, mas pode acontecer diversos tipos de paralisia, e a gente acompanhando o texto, a gente vai perceber isso já já. Eu tenho uma palavra para te dizer a partir de agora. O poder de Deus, que está sendo liberado através da revelação das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer situação e retirar você dessa zona de paralisia. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Ele é o Deus que cura e continua curando. Então vieram alguns homens, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque a palavra está dizendo: alguns homens vieram, e The Chosen tinha uma mulher no meio, descendo um homem amarrado. Se você não conhece as Escrituras Sagradas, você vai aprender a Bíblia errada, porque diz que traz a maca, e não tinha mulher. Nada contra as mulheres, é porque não estava nesse contexto. Não adianta forçar as Escrituras, e aí muitas pessoas ficam vendo filmes sem ler as Escrituras e não entendem o que está fazendo. E daí começa a adentrar filosofias e teologias
escrituras que não são bíblicas. Cuidado com os falsos profetas disfarçados de filho também. Me deu um susto quando eu vi. Eu falei, onde é que eles encontraram esse texto? Fui lá em Marcos, fui lá em Mateus, nada. Falei, poderiam fazer uma outra história, mas essa não tinha como contar dessa maneira, porque é mentira e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pronto, fim de papo. Vejam tudo e retenham somente o melhor. Se a gente não conhece as Escrituras, como é que a gente vai reter o melhor se a gente não sabe o que está dizendo de verdade? Mas enfim, eu não quero tratar disso hoje. Eu estou falando sobre, vieram alguns homens, versículo 18, trazendo um paralítico numa maca. E os textos paralelos em Marcos, a gente vai perceber que eram 4 homens, cada um segurando na ponta da maca. 4 amigos ali estavam trazendo um paralítico, e quem concordou de se apresentar para Jesus. E essa região aqui de Cafarnaum era uma região que aconteciam diversas curas, e Jesus sempre estava indo para lá, inclusive por causa da casa de Pedro. Jesus frequentava muito aquela região, e em um determinado momento o paralítico, ele entendeu que ele deveria também fazer parte daquele culto que ia acontecer, e ele sabia que quando ele estivesse diante de Jesus, e hoje nós diante da palavra, ele receberia a cura da paralisia dele. Porque ele podia dizer, não me leve não, e se ele não estivesse falando, ele e ninguém ia poder forçar e levar ele. Então ele concordou, só que aí ele tinha alguns amigos, porque ninguém que era inimigo ia levar um paralítico na perca de tempo, um peso tremendo, para se encontrar com a poderosa palavra de Deus e ver Jesus. Então, na realidade, quando a gente está com alguma paralisia ou que a nossa vida está estagnada, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se a gente está numa vida religiosa ou uma vida espiritual. Segundo, se a gente concorda em ser curado, porque Deus não vai curar aquele que não quer ser curado. Terrível coisa e dificílima é ensinar quem não quer aprender, né, professor? E curar quem não quer ser curado, porque outrora eu cuidava de alguns pacientes em outro município, e um deles tinha uma chaga na perna. Só que em um determinado momento do processo de cura daquela ferida, ele diz: 2 altos, estou fora, eu não quero mais ser curado, porque as pessoas já não estão olhando mais para mim como coitadinho, já não estão me dando dinheiro, já não estão vindo na minha casa, e eu estou perdendo os benefícios. E ele preferiu ficar doente do que ser curado. Imagine que a gente pode estar com alguma paralisia em alguma área da nossa vida, e a gente dizer para Deus: essa área aqui não toca não. 2 altos, Senhor, eu não quero que o Senhor me cure, porque senão as pessoas não vão me visitar, eu não vou ser beneficiado, e vai acabar toda aquela lamentação e choro, dizendo: coitadinho de mim. Por outro lado, a gente precisa entender que nós temos que ter amigos que tenham a mesma visão, a mesma compreensão de fé, e que esteja disposto a nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque nos momentos fáceis de abundância, de bens, aí existem diversos amigos conosco. Aliás, eles vão se apresentar e vão encher com uma multidão. Mas no momento que a gente mais necessita, onde é que está a multidão? A multidão já estava querendo ver para poder falar mal, quem sabe, ou para poder comentar, ou para poder somente participar de um evento, de um entretenimento. O Jesus veio de novo aqui, alguma coisa vai acontecer, bora lá ver. Tem profeta na área, é para lá que eu vou. As curas, os milagres estão acontecendo, vamos lá, quem sabe ele multiplica meu pão e eu vou para casa hoje com um saco de pão. Se tiver peixe, vai rolar aí, sabe o que? Mais peixe, a gente vai ter coisas, porque esse Jesus que estão dizendo aqui para a gente é um Jesus que sempre vai dar coisas.
Mas a palavra diz que o poder do Senhor, Ele não é um Deus somente que abençoa, Ele é um Deus que quer que a gente o respeite, o reverencie, entenda que Ele não é somente Salvador, mas Ele é Senhor. E Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, para glória e louvor do nome dEle. Uma coisa é certa, quando acontece, o milagre é para sempre. Então a gente precisa avaliar as nossas amizades, porque ninguém da multidão levou aquele paralítico. E aí talvez a gente esteja com amizades pensando que são amizades boas, mas na hora que a palavra de Deus vai ser direcionada, vai ser liberada, essa multidão de pseudos amigos ou amigos entre aspas vão passar e não vão se lembrar da gente, porque o interesse deles é bens, riquezas, benefícios e coisas pessoais. Eles estão olhando para o próprio ventre, para a própria barriga, eles só querem para si. O egoísmo fala mais alto do que o cuidado. E quem, eu vou me lembrar de nada, que tem alguém precisando, eu quero é minha bênção. E ele não era qualquer paralítico, porque ele precisava da ajuda de 4 pessoas para carregar a maca dele. E a Bíblia deixa claro, e você pode ver nos outros textos paralelos, Mateus 9 e Marcos 2. E dentro daquela multidão de pessoas, inclusive os religiosos, aqueles que estavam no templo todos os sábados, aqueles que estavam pregando e ensinando a palavra de Deus nas sinagogas e também nos templos, porque o paralítico não tinha como entrar no templo, ele estava impuro. Agora, na sinagoga, se ele por acaso tivesse alguém que arrastasse a maca dele, ele poderia ficar na periferia da sinagoga, no cantinho, para ninguém ver e para também ninguém se contaminar com ele. E nesse tempo todo que ele está paralisado, doente, talvez seja por falta de perdão, talvez foi porque algum pecado que ele nunca tinha confessado, talvez pelos acontecimentos da vida mesmo, ele sofreu um acidente, ou quem sabe ele realmente estava com essa paralisia porque ficou doente e essa doença agravou uma paralisia no sistema nervoso. O importante é que ele estava paralítico, no sentido de que agora ele precisa da cura, de uma palavra de Deus. E o triste é que não tinha ninguém, dentre os religiosos, dentre os crentes, dentre os evangélicos, dentro do templo, dentro da sinagoga, dentro da igreja evangélica, para ajudar o cara. Se você está disposto a ser seu amigo do paralítico, a hora é essa, e eu conto com você. Aliás, Cristo está esperando a gente levar esse povo para o centro da vontade dele. E o legal é que a Bíblia aqui não vai dizer, eu não quero inventar, nem acrescentar nada. Mas todos viram e ficaram atônitos, perplexos com o milagre. E a palavra que foi liberada foi uma palavra de salvação. Os amigos, eles foram muito bem abençoados por Deus, pelo testemunho e o acontecido. Porém, a gente ainda está no versículo de número 18. Eles pegaram e fizeram o paralítico descer numa maca. Aquelas casas nessa região eram casas de pedra e tinham palhas, como a gente viu no videozinho. Geralmente eles colocavam trigo, colocavam cevada, colocavam outros tipos de muito bem, está vendo? Vocês estão lendo a Bíblia. Para o vento passar e levar a parte seca. E eles cobriam a casa dessa maneira até para não fazer muito calor. E ao lado, como era alto, o pé direito era alto, eles deixavam uma escadinha. Os 2 homens então agora, eles vêm carregando aquele paralítico na maca e eles percebem, como está escrito aí no versículo 18 e 19, que teria que colocar diante de Jesus.
Quem são as pessoas que você precisa e sabe que elas estão com paralisia e que você precisa direcionar elas para a palavra de Deus? Porque a cura aqui não tinha sido acontecido com pregações extraordinárias ou profetadas maravilhosas. A cura aqui aconteceu porque a presença de Cristo era e é real. E a palavra de Deus, ela é real, viva e eficaz para realizar a vontade dele. E aí diz que eles olharam e tinha tanta gente que não dava para fazer nada. Passar 5, sendo que um estava deitado. Era um espaço de mais ou menos 2 metros. 2 metros por 1. Como é que vai agora adentrar? Então talvez a gente olhe para as circunstâncias e veja tanta dificuldade, tanto impedimento e tanta gente impedindo um amigo nosso receber a cura e a bênção de Deus. E eu estou vendo o lado agora dos amigos levando o paralítico. Daqui a pouco a gente vai ver o lado do paralítico para com os amigos. E talvez eu e você, a gente está carregando, ajudando, se esforçando, e a gente não pode desanimar, porque vieram as dificuldades, vieram os problemas, vieram os empecilhos. E quem sabe aquela multidão diz: sai para lá, não vem para cá com esse paralítico não. Deixa para lá. Aqui você não passa, fecha aí. Aqui não dá não, porque aqui tem que rolar o benefício. Para passar aqui faz o Pix. Para receber a cura tem pedaço. Podia ter um aglomerado de pessoas e são tantas coisas, imaginações que a gente fica. O impedimento era visível e grande. E talvez a gente se defronte com algumas situações que a gente diz: aí não vai ter jeito não, vou ficar por aqui fora, quem sabe algum dia Deus. A palavra está sendo liberada e Jesus está aguardando a gente no centro da vontade dele. A gente precisa se esforçar e ajudar os nossos amigos. Só que o paralítico está, será que eles vão conseguir? Eu acho que eu vou cair dessa maca. Isso aqui não vai dar certo. É Jesus que está lá dentro mesmo? E a palavra lá cura? E tem palavra viva? E como é que a gente vai fazer? Mas por que a gente não continua na igreja? Na sinagoga? E o templo? O pessoal nunca falou sobre isso não. Lá eles tratam muito bem sobre dízimos e ofertas, mas sobre o poder de Deus eu não vejo isso muito. E o paralítico podia estar cheio de medo e incredulidade. Já pensou em cair lá de cima do eirado? Você sabe que você cair numa altura de 3,5 metros no chão? Então passa pela mente do ser humano nesse momento diversas situações. Só que essa paralisia nossa aqui pode ser uma paralisia de algum trauma lá atrás que aconteceu. E é disparado o gatilho mental e a gente reporta a situação para aquilo que ficou marcado, machucado na nossa vida outrora e que nesse momento faz a gente paralisar. A gente não consegue decidir para o melhor, a gente não consegue pensar numa saída e a gente fica cheio de ansiedade a ponto de sentir sinais e sintomas físicos, porque agora a gente está parado, inerte. O medo vem de forma que a gente fica numa paralisia psicoemocional grande. Olhando o lado agora do paralítico. A paralisia possa ser que seja alguma vitória que você está aguardando, uma porta de emprego que você tem orado, uma bênção financeira para sair de alguma situação, e tudo isso não está acontecendo porque a vida está paralisada nessa
nessa área. Talvez tem muito tempo que você frequenta templo, sinagoga, igrejas evangélicas, mas Deus não está te usando mais para nada. Aliás, você não está deixando Deus mais te usar para nada, para a glória dele, porque está paralisado nos dons espirituais. Não profetiza mais, não tem palavra de sabedoria, não consegue discernir, não consegue impor ou não impõe a mão mais em ninguém. O que é pregado, o que é falado, o que é ministrado não libera a outra pessoa para ela poder estar livre. E aí a paralisia. E nos acúmulos às vezes dos dons espirituais, quem sabe você tem mais de 5 dons espirituais, mas nenhum deles está funcionando ou não estão glorificando a Deus como deveria. É aquele mar morto, recebeu todas as águas e agora não tem afluente para lugar nenhum. Está concentrando todo o sal e não tem mais vida. Nesses dias está tendo peixes novamente, porque Jesus ele avisou através das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento que quando estivesse próximo da volta dele acontecer alguns sinais. Então no mar morto hoje já tem um peixinho lá. Mas eu falo no quesito que não tem a vida como deveria em abundância. E aí a gente está paralisado nos nossos quesitos emocionais, chorando, choramingando, se lamentando de um passado que ficou para trás. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Às vezes a gente fica olhando as nossas dores de um tempo atrás e não consegue perceber as maravilhas de Deus para o dia presente e as bênçãos em dobro para um tempo futuro. E esses religiosos querendo nos impedir, nos segurar e nos deter de praticarmos, de exercitarmos a nossa fé com um grupo de amigos que têm a mesma visão espiritual e que estão cheios de Deus para glorificar o nome de Jesus. E aquele que não é usado por Deus como deveria, sempre vai falar alguma coisa e vai dizer até que a gente está desviado. É blasfêmia. O crente carnal é dessa maneira. E isso não pode ser impedimento para Deus realizar o processo dele. E aqui no versículo número 19, você pode me acompanhar e ver e ler comigo. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Eles não estavam conseguindo fazer isso por causa da multidão. Qual é a multidão que está atrapalhando sua bênção? Multidão de sonhos que não são colocados em prática. Multidões de medos, tantos medos. Multidão de incredulidade, de dúvida. Talvez seja a multidão de pecado não confessado, multidão de soberba, orgulho. Deus não opera milagre nos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Multidão de vaidades, multidão de desvios doutrinários. Aprendeu uma teologia muito doida e errada e acha que agora Deus tem que tratar de acordo com o engano que aprendeu a vida toda. Aliás, se você nasceu de 2000 para cá, e é mesmo que tenha nascido no Evangelho, você não aprendeu a teologia bíblica verdadeira, porque o Brasil já estava tomado com o neopentecostalismo. Em 25 anos, se você não estudou as Escrituras, você não sabe quase nada da graça de Deus. Imagine nesses dias agora, depois de 2 décadas e meia, a gente está pensando que Deus é o que alguém falou, e a gente pensa que culto é o que a gente aprendeu nas igrejas. Jesus estava ali ensinando as pessoas se chegaram mais próximas, que eram os discípulos, para poder cultuar a Deus, receber a palavra.
mas a multidão estava fora, impedindo das pessoas se aproximarem e compreenderem o verdadeiro Evangelho. Talvez uma igreja lotada de gente só faz impedir você de receber o milagre. Talvez uma multidão de descrentes impeçam a glória de Deus se manifestar na nossa vida. E essa multidão, ela pode ser de sentimentos. Uma multidão de sentimentos. Hoje eu não fiquei arrepiado no culto. Então não foi um culto avivado. Ninguém cuspiu no rosto do outro, nem jogou água voltar. Água benta, né? Ninguém gritou lá do fundo. Uma multidão de enganos teológicos. O que precede o avivamento e arrependimento, irmão. Chorem os líderes no altar e convoquem a assembleia para lamento, para que Deus possa realizar e acontecer o milagre dele. E aí a gente fica na expectativa de grandes coisas acontecendo, porque a multidão vai contando. Aí o que está lá vendo o que está acontecendo, passa para o outro, que passa para o outro, aí vem o telefone sem fio. Quando chega lá fora, é porque Jesus estava plantando bananeira, distribuindo óleo em todo mundo. Quando o irmão Judas tocou o chofar, aí, meu filho, a gente teve que subir para poder apagar o incêndio na eira, porque tocou fogo na casa, era fogo puro naquele lugar. Mas quem estava lá, Jesus só: amado, está perdoado o seu pecado. Não tem nada disso, irmão. Aliás, a profecia que estava sendo liberada estava sem microfone para todo mundo ouvir. Quem estivesse mais distante nem sabia o que era, porque nosso Deus não é um Deus de fofoca. Enfim, então eles subiram no terraço e baixaram sua maca. Que esforço, amado. E depois de tudo, a gente vai precisar levar o nosso amigo para um lugar mais alto. Não pode ficar no raso, não. A gente vai pegar esse peso, se esforçar, tá junto e vai dimensionar ele para um lugar mais alto. Está disposto a ser curado? Então se prepara para subir em locais altos na presença de Deus. Agora não tem medo, não. E se eu cair? E se não der certo? E se ninguém me ver? E se lá colocar argamassa? Tem que ir na fé. É pela fé que a gente vai ler daqui a pouco. Deus deu um direcionamento, sai e faz o que tem que ser feito para glorificar o nome do Senhor, porque o milagre já está liberado. E aí eles sobem. E daqui a pouco, quando eles sobem, eles colocam uma proposta para o paralítico: agora você vai ter que descer. Está pensando que está por cima? A cura é muito lá embaixo. Você vai descer, é tudo, se humilhar na presença de Deus e vai se apresentar na frente de todo mundo, não preocupado com aquilo que as pessoas vão falar, nem com o que a multidão vai dizer, nem muito menos fique preocupado com os religiosos, porque eles só estão atrapalhando. Agora que você está por cima, já entendeu a visão, já pegou a palavra, já está preparado para a bênção, desce.
Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. 10. Só que não é descer em qualquer lugar, é descer no centro da vontade de Deus. E os amigos abriram, quem sabe tá bom, está aqui não. Não é nesse lugar não. Não, também não é nesse lugar não. Os amigos já olharam. Não é nesse lugar não, na esquina, não é esse lugar não, aqui, não é aqui, não é esse cômodo não, é aqui, ó. A gente vai descer ele aqui. Ele está na sala, no centro da vontade. Onde é o centro da vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida? É aquilo que Deus quer que a gente exercite. É aquilo que Deus quer que a gente receba a nossa palavra de salvação e de cura. É o lugar perfeito para a glória e louvor do nome de Jesus. Foi ali que ele adentrou. E aí olha o que o texto vai dizendo. E aí você vai fazendo um link com o pedaço do vídeo, o corte do vídeo que você viu. E estava no meio da multidão. Fizeram a abertura no meio da multidão. Então no meio da multidão a gente vai precisar estar na frente, na presença de Jesus, independente do que o outro irmão está sentindo, fazendo e acontecendo. Às vezes a gente vem para o culto e a gente está olhando tudo e todos, né? Perdido na multidão, os milagres acontecendo e a gente vendo o que o irmão está recebendo. Aí o irmão está ali falando mistério, o outro está olhando, né? Fala mistério, fala não sei o quê. Aí está prestando atenção em tantas coisas. Você viu? A lâmpada está com um negocinho que vai queimar, o ventilador não está rodando direito, tem alguém falando lá fora, o vídeo está não sei o quê, o carpete é cinza. Aí acabou o culto, na hora acabou, ninguém sabe o que foi que aconteceu. É a multidão. Mas no centro da vontade de Deus, ainda que a gente esteja paralítico, o milagre acontece. Eita glória, o milagre não foi para a multidão, o milagre foi para a paralisia. Então Deus agora ele se encontrou conosco para liberar o nosso milagre, porque eu e você estamos paralisados em alguma área da vida e Deus resolveu se encontrar com a gente através da palavra. E esse Espírito poderoso é o mesmo que está no nosso meio, que curou no passado, está curando nessa hora, em nome de Jesus. E aí diz assim, bem em frente a Jesus. Então agora você está em frente à palavra. Acompanhe comigo aí, pega a sua Bíblia e olha no versículo 20. Você está de frente à palavra. Essa palavra é o poder de Deus para aquele que crê, amados. Olha o que Jesus está comunicando para mim e para você agora. Vendo a fé que eles tinham, está aqui, mensurando o tamanho de fé, nem muito menos dizendo que um tem mais fé que o outro. Ele não está dizendo, fulano que estava segurando o canto da maca tem 90% de fé, o outro só tem 10, mas 90 e 10 é dividido por 2. Não fez essas contas, ele estava vendo a fé que estava em todos. Então você precisa ter amigos que estão com fé. E fé não é uma fé superficial, uma fé passageira, uma fé limitada a esse mundo. Porque a Mega Sena está acumulada para amanhã 40 milhões e tem gente botando fé que vai ganhar. Não é essa fé que eu estou falando. Essa fé aqui é efêmera, passageira, horizontal. Eu estou falando de uma fé vertical que nos liga no trono da graça. Uma fé que a gente não está vendo possibilidade, que a gente não está sabendo como vai acontecer, mas a gente crê que Deus entrou com a providência para resolver nossa paralisia. Uma fé que a gente está junto para poder ver a manifestação da glória dele em milagre na vida dos outros. Uma fé que independe da circunstância, dificuldade e problema, vai acontecer o milagre. Nós cremos num Deus que realiza milagres.
Aí Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Aí eu me recordei de uma vez que estava um testemunho, uma igreja grande. E aí, a fila para contar o testemunho do milagre. Já contei isso aqui algumas vezes. Aí vem uma senhorinha na vez dela, devagarzinho. Fala do seu milagre. Todo mundo já tinha falado tantas coisas e bens materiais. Aí a senhorinha veio. Aí deram o microfone. Ela: Jesus me salvou. E eu estou salvo. E Jesus me salvou. Só salvou? Foi. E isso já é tudo. Tiraram a senhorinha da fila. Faltou graça. Apesar do nome ser esse. Perdoados estão seus pecados. Está salvo. Bora para casa. Já está todo mundo salvo. Está esperando mais o que no culto, irmão? Acabou. Você já está salvo. Aí começa os religiosos. Que culto é esse? Só fala sobre perdão de pecado? Não teve nenhum olhinho? Nem um negocinho? Ninguém botou a mão no meu peito e me fez chorar, não tremeu ninguém, nada. Teve nada assim que a gente pudesse ver. Não passou nenhum anjo batendo as asas. Não tinha nem alguém com espada de fogo cuidado do meu carro lá fora. Essas coisas todas têm e acontecem, irmãos, mas nem todos vão estar com a visão espiritual, porque alguns têm medo e não querem nem ver, e estão sentados conosco aqui, e pedir para o pastor: não ora para isso acontecer, não, para não ficar com medo. E aí, uns têm, outros não, mas não quer dizer que não esteja acontecendo milagre para aqueles que creem. E a gente não precisa ficar aumentando, contando história, né? A pessoa dizendo: estou sentindo, o que está fazendo aqui? Você está vendo o tamanho do olho que está com o meu lado? Aí, irmão, poxa, eu não vejo anjo nenhum, só o pastor. Aí vai para casa triste, deprimido, porque só ele não vê nada. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Então, se somos 50 aqui, tem 50 anos pelo menos. Aí não precisa ver nada, já está na palavra, existe. Ô glória! Amém? Amém. Agora eu estou vendo um negocinho aqui, para com isso aí. Se tem a presença de Deus, Moisés disse assim: ó, eu não quero ir se o Senhor não for comigo. Eu vou mandar os anjos na frente do Moisés. Não, peraí, não está entendendo. Os anjos são maravilhosos, são bênçãos do Senhor, mas eu só vou se o Senhor estiver comigo. Os anjos são os mensageiros para realizar aquilo que Deus já determinou para ser bênção para as nossas vidas, amadas. Estão perdoados seus pecados? Aí os fariseus e os mestres da lei, aqueles que ensinavam as escrituras sagradas e aqueles que diziam-se ser crentes em Deus, começaram a bem, mas Deus prescruta as mentes, sonda os corações, nada fica encoberto diante do Senhor. E a gente sabe às vezes que as pessoas estão falando alguma coisa para a gente com as expressões faciais e com a maneira que se comporta, porque a palavra, ou a comunicação, melhor dizendo, ela não é só verbal. Ela pode ser escrita, mas ela pode ser física. E aí você percebe que o semblante dos religiosos cai na hora. Quando Deus está nos usando, está fazendo alguma coisa, está acontecendo algo de bom, quem deveria glorificar o Senhor e ficar feliz,
e dar glórias a Deus e estar feliz com o irmão eram os crentes em Jesus, os irmãos na fé. Mas me parece que a cultura no Brasil é a cultura de invejar e fazer com que o outro não dê certo. A gente começa a ficar feliz com o outro não dando certo. Em outros locais as pessoas ficam felizes porque o outro está prosperando, dando certo. Agora é inaceitável isso acontecer numa família de crente. Mas quem é esse que blasfema? Quem é que pode perdoar pecados? A não ser somente Deus. Porque o Messias, Cristo Jesus, aqui não estava sendo considerado como Deus. E aí, então, os religiosos e aqueles que estão legalistas, que não estão cheios da presença do Espírito Santo, ao invés de ajudar, ao invés de pegar a maca, ao invés de dizer assim, não, é aqui mesmo esse negócio, pega os paralíticos mesmo, botam aqui, como é que a gente vai fazer? Dá dinheiro para poder transportar os paralíticos, investe, eu vou tirar do meu bolso para ajudar. Não, eles começam a criticar, falar mal e ser impedimento para a vida do outro. Esses fariseus, muitos deles, eles eram sacerdotes e sumos sacerdotes, eram os bispos e apóstolos dos dias de hoje. Deus vai ter com você, pastor. Porque você tem que ser o canal de cura para as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E aí eu ainda me enquadro aqui, aquele que está ensinando a palavra, porque aquele que está ensinando a cobrança é em dobro. Orem por mim e me ajudem a levar os paralíticos para a presença do Senhor. Então Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Ei, por que vocês não querem ver o irmão prosperar e ficar saudável? Eles têm que ficar na paralisia. A teologia do medo manipula as mentes e controla todo mundo debaixo daquele jugo disfarçado de unção. Porque agora, se a gente não pregar a verdade, ou só falar meia verdade, ou não estiver disposto a investir, a se dedicar, a ir, a ajudar e a ser instrumento de Deus na cura dos outros, a gente mantém todos eles aqui, debaixo das nossas asas, não debaixo das asas do Altíssimo. E aí eles vão ficar com medo de tudo e de todos, porque a gente vai inventando doutrinas e eles vão se submeter ao que a gente está falando. Jesus estava sabendo o que eles estavam pensando. E aí, irmão, sabe aquela avó da tia de fulana, que era alguém da sua família, que fazia feitiço. E aí agora, ela, quando era viva, ela consagrou toda a família para você. E então você fez uma aliança com Jesus, você precisa quebrar lá, 13ª, não, esse número é feio, 14ª, 12ª, aí vem quebrando, vai quebrando, daqui a pouco está um entretenimento quebrando mesmo. Está uma quebradeira que você não sabe se é festa do mundo ou se é sexta-feira da quebra. E aí começa a dar nome aos cultos. Hoje é culto da família, mas Deus está curando o nosso meio.
Hoje é culto aberto. Pode ser, você pode dar o nome que você quiser, não tem problema com isso. O problema é você dizer que Deus só vai se apresentar na cura naquele dia. Mas não esqueça de fazer o Pix antes. Jesus sabe o que está na cabeça desses homens, desses falsos médicos. Quem é que pode quebrar a maldição senão Deus? Somente Deus. E aí vai ter que fazer a campanha 21 dias de jejum de Daniel. Não sabe nem o que Daniel estava fazendo. 7 dias de apelo para o Saara. 3 dias para pular a fogueira e queimar os pés. 30 momentos de sal e 4 com vassoura. Aqui já boa logo. Fitinha para lá, amuleto para cá. Quem é que pode perdoar os seus pecados? Não, você não recebeu uma fitinha não? Entrou sem a fitinha nesse culto, não tem como ser salvo. É apenas R$30 hoje, liquidação. Por que vocês estão pensando assim? Quem foi que ensinou essa teologia para vocês? É mais fácil dizer, os seus pecados são perdoados. Eu estou lendo o versículo número 23. Ou, levante-se e ande. É mais fácil dizer, sabe o que? Seus pecados estão perdoados, porque todo mundo já dizimou e ofertou, a gente já arrecadou tudo, a gente inventou uma oração do milagre, alguma coisa, e se você não conquistou, é porque você não teve fé. Ah, então agora a transferência de responsabilidade com o nome de fé? Então são os empresários da fé, vendendo fé para ver quem tem. Aí se aqui você não tem fé, quem sabe você vai na outra, e você vai comercializando religião e fé, e começa daqui a pouco está envolvido num comércio que Deus não está no negócio. Aqui está dizendo assim: o mais difícil é a gente acompanhar essas pessoas, ajudá-la e fazer com que ela entre no centro da vontade de Deus para o milagre acontecer, ter compaixão daquele que está com paralisia e se olhar como paralítico e dizer assim: eu não preciso mais de nada, porque Jesus Cristo é suficiente para me tirar desse estado que eu estou. Então levante-se e ande. Chega de tristeza. A alegria é chegada na sua vida e na nossa casa. Para de murmurar, para de se lamentar, para de se entristecer. Olha agora para frente. É hora de você se levantar, porque se você estiver sentado ou deitado, você não vai ver a glória de Deus. Ele estava deitado no meio da multidão e ele não conseguia ver as coisas. E estava parado na vida. E Deus queria que ele voltasse à atividade, se socializasse, que as pessoas vissem a glória de Deus manifesta, que ele pudesse fazer as coisas e ele estivesse em pé, olhando, porque quando os profetas caem de joelho, inclusive João, ele cai de joelho, o anjo diz: levanta, eu sou conservo seu. Levanta-se para ver a glória de Deus. É tempo de levantar, irmão. Não é tempo de ficar sentado, parado, acomodado. Ou quem sabe você caiu, mas é tempo de levantar. Jesus está liberando uma palavra para mim e para você, dizendo assim: levante-se. E agora que você está em pé, ande. É para frente que caminha. Porque horas e o povo está todo parado aí, Moisés. Diga a eles que margem, avança, povo de Deus. O mar estava grande, agitado. Tem que botar o pé. Você começa a botar o pé e a água está ainda. E alguns que estavam lá na frente falam: misericórdia, a água já está dando no pescoço. Quando eles olham para trás, o mar se abrindo e a água começa a descer. E aí os outros já estão passando de pé a seco. E aí eu e você precisamos ser os desbravadores na fé. Se Deus liberou uma palavra, vai acontecer. Então não é só para se levantar, para tomar uma posição, é para poder andar.
O nosso Deus é um Deus que está se movimentando. Ele não está parado. É um Deus que está trabalhando. E Ele quer que a gente ande, que a gente caminhe, que a gente olhe para frente, que a gente conquiste, que a gente alcance. Porque Ele é conosco para nos dar vitória. E pode ser a paralisia que foi em meio às nossas paralisias. Ele é um Deus do milagre. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que você crê. É esse Deus que a gente está unido em fé para poder receber a palavra dele. Agora, para que vocês saibam, o versículo 24, que é o Filho do Homem, e ele vai falar algumas vezes que ele é Filho do Homem, porque aqui é um Deus encarnado, é o único Filho Todo-Poderoso. As pessoas estão vendo, quem é esse? Filho de José o Carpinteiro, a barba mal feita, né? Não tem nenhuma roupa de linho como deveria. Que é o pecado, essa aqui foi do mercado. Aliás, os usos e os costumes já caem por terra, porque ele vem de sandália com vestido longo. É coisa. E aí ele diz assim: o Filho do Homem tem toda a autoridade na terra, e a autoridade agora é a palavra de Deus. E Ele nos deu essa autoridade. Ele colocou em nós essa unção, esse poder para realizar algo. Então você já vai aí, colocando na sua agenda quem são os meus amigos que estão na mesma visão de fé. É com eles que eu vou pedir ajuda, é com eles que eu vou andar. E outra coisa, eu sei que Ele vai me colocar no centro da vontade de Deus. Pode ter multidões, mas se eu ficar olhando para multidões, ou se eu for pelo que eu estou vendo, estruturas, porque aí a estrutura seria o templo, coisas muito lindas, boas, sinagoga. Se eu for olhar a quantidade de pessoas naquela igreja do bairro, só tem 20 pessoas como eu quero um bocado de gente, que é lá que é fogo. Não é na multidão, é no centro da vontade de Deus. É onde Deus te direcionou, é onde Deus quer que você esteja, é onde Deus está te mostrando que acontece um milagre. Aí ele disse para o paralítico, finalzinho do versículo 24: assim diz o Senhor, agora eu vou profetizar. Vou profetizar em uma palavra, e você pela fé vai receber. Levante-se. Está fazendo o que sentado? Vou dizer de novo. Levante-se. Levanta da glória a Deus. É para levantar. Aqui está a verdadeira profecia. Jesus está falando com a gente nas Escrituras. Agora vem a segunda e a terceira parte da profecia. Os místicos estão dizendo que é autoprofético. Estou nem aí para você, multidão. Estou pela fé recebendo o que Deus está falando com a gente. E aqui é uma atitude mostrando para o Senhor que a gente está disposto a ficar de pé, independente do nosso sacrifício, ou o peso que esteja na mão, ou a dificuldade que possa estar ao nosso redor. Segunda parte da profecia: pegue sua maca. As lembranças de como foi, o que aconteceu. A gente não está de amnésia. A maca ali está representando o que, amados? O que aconteceu de ruim, os pecados não confessados, os problemas, as afrontas, as pessoas humilhando, fora do meio que poderia de produzir alguma coisa. Quem sabe se alimentar da boa palavra de Deus, de poder frequentar os cultos, de estar no templo, no santuário, de participar das coisas de Deus, de ser usado por Deus, de ter dons espirituais, de
está cheio da vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. A maca representando ali um passado obscuro, sombrio, triste. A maca que você olha e eu olho, e ele olhou naquela época e disse: era aqui que eu estava, era nesse lugar que eu estava, mas o meu Senhor está me colocando em um lugar melhor. E agora eu, com essa maca, eu posso ajudar outros, assim como eu fui ajudado, porque eu não sou mais paralítico. Com essa maca é a minha história até aqui, para que os outros possam receber o testemunho e a autoridade e realmente dizer: essa era a sua maca, você era assim, você era fulano, e Deus glorificar através disso. Talvez a maca não sirva mais para a gente vai dar para alguém que está em paralisia e que a gente vai precisar carregar para botar na presença de Deus, de Jesus, da palavra poderosa. E a terceira profecia dessa palavra é: vá para a sua casa. E uma parte minha, daqui a pouco vamos terminar. Você não sai doido correndo sem ter terminado. O vá para a sua casa, meu irmão e minha irmã, é para a gente estar com a mente agora aonde Deus vai nos colocar de volta para aquilo que Ele realmente quer. Casa aqui está simbolizando a paz, a alegria, renovo, restauração, salvação, cura, libertação, saúde, prosperidade, alimento, descanso, aconchego, segurança, alegria no Senhor. Vá para casa, a casa que está guardando a gente no céu. É para caminhar agora alinhado com a vontade de Deus, para chegar lá no céu, na casa que está esperando a gente. É esse lugar. Imediatamente ele se levantou na frente deles, como vocês e nós fizemos, pegou a maca. O Espírito Santo está te lembrando que ele está nessa maca aí que estava te impedindo a cura. O que foi essa maca que aconteceu? Só uma lembrança, não é para a gente ficar remoendo ou depressivo, mas é para que a gente saiba que isso tudo aconteceu para a glória de Deus. E foi para casa louvando a Deus, com coração grato, alegre, independente das situações, das circunstâncias, das tribulações, dos problemas, da tristeza, do que a gente está enfrentando. O Senhor está dizendo: é para vocês viverem louvando a minha vida. A minha que eu falo é Deus. É para vocês estarem louvando ao Senhor Todo-Poderoso. É para vocês serem um povo cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, não por esse problema que eu estou passando, mas através desse problema o Senhor está me santificando, o Senhor está me abençoando, o Senhor está abrindo uma porta maior. Através dessa situação ruim, o Senhor está me dimensionando, o Senhor está me projetando, o Senhor está me curando, o Senhor está me libertando, salvando, transformando. E acabam os porquês e vêm as respostas extraordinárias. Por isso que todos no versículo 26 ficaram perplexos. E aí agora a unção de Deus cai naquele lugar, glorificavam a Deus. Ninguém glorifica a Deus, irmãos, se não tiver com a presença poderosa do Espírito Santo. E aí o temor tomou conta de todos. Aquele respeito, reverência, medo do que pode acontecer se não tiver com o Senhor Deus. Aquela alegria abundante, transbordante, júbilo. E eles falavam, diziam: hoje vimos os milagres, hoje vimos coisas extraordinárias e vamos continuar vendo, porque Deus está na nossa vida. Jesus está presente através da palavra, o Espírito Santo habita em nós e se manifesta no nosso meio. Hoje nós vimos a grandeza de Deus e o extraordinário dele acontecer.
abrir os nossos lábios e vamos começar a glorificar a Deus, agradecendo por todas as coisas que a gente enfrentou até aqui, porque Deus está tirando a nossa máquina. Deus, através da palavra em Cristo Jesus, o nosso Senhor, liberou uma palavra para poder acabar com as nossas paralisias, irmãos. E o final é glorificar e agradecer a Ele. Meu Deus, que palavra maravilhosa, Senhor. Como não glorificar a Ti? Glorificado seja o Teu nome. Já estamos de pé para receber a Tua bênção completa. Olhamos e a nossa mente já sabe as coisas que aconteceram, que são a marca que já está debaixo do nosso braço, porque a gente está indo para casa cheio de Ti, confiante, convicto no milagre. Queremos ser instrumentos do Senhor para poder ajudar os nossos amigos, porque o Senhor está nos curando para isso. E se a nossa paralisia ainda vai acontecer um milagre para a gente sair desse lugar de inércia, de paralítico, mas a gente tem certeza que saltitantes e glorificando o nome do Senhor, chegaremos em casa. Aleluia.